Bacaco, de 0 a 10, como é que você avalia o nosso querido Brasil, cara? Sim. É uma ótima colocação, merece sim. Obrigado. Eu sou ótimo acredito. com colocações. Que é isso, cara? Modéstia à parte. Já levou a conversa para um nível mais 18 logo no início, pô. Não, você falou que era de 0 a 10. Não, peraí, não, aí ficou problemático. Bacaco, apaga o vídeo, Bacaco. Mas é o seguinte, é muito difícil ter orgulho de ser brasileiro, né? Tem gente que tem, eu não vejo errado ter orgulho de ser brasileiro, mas é bem difícil, principalmente quando a gente compara o Brasil com outros países. Hoje a gente vai ler o relato do Luiz. Não é Luiz, é Luiz. Ele tem 18 anos e ele diz o seguinte: Olá, sobrevivente, Bacaco. Há muito tempo eu sinto uma enorme desconexão com o nosso país, com sua cultura, seu povo, suas políticas e principalmente sua educação. Claro, reconheço a enorme importância do Brasil para muitas pessoas e admiro genuinamente os indivíduos que levaram o nome do país globalmente. Consumo diversas obras dessas pessoas e sou um grande defensor do seu legado. Porém, não consigo ignorar essa inadequação. Olho para outros lugares, principalmente a Inglaterra, e amo tudo por lá. As pessoas respeitam o espaço alheio, levam relacionamentos a sério, a política é funcional, obviamente com seus defeitos, a cultura é icônica, o clima é excelente sem aquele calor infernal do Brasil, a arquitetura é belíssima e as pessoas são bem mais estilosas. Principalmente a educação é uma das melhores do mundo, formando pessoas que realmente têm pensamento crítico e competência na área em vez de apenas decorarem conteúdo. Quando falo que não gosto do Brasil e faço uma comparação lógica, fundamentada em argumentos bem estruturados sobre a qualidade de vida em locais como a Inglaterra, as pessoas tendem a ficar desconfortáveis. Muitas vezes me acusam de ter síndrome de vira-lata, sendo que não é o caso. Eu apenas enxergo os defeitos reais do país. É quase garantido que no ano que vem eu consiga me mudar para a Inglaterra. Mas até lá, como posso lidar com essa inadequação e com o sentimento de ser um estrangeiro em meu próprio país? Isso tem ficado cada vez mais forte ao ponto de me deixar deprimido. De qualquer modo, muito obrigado e um abraço para vocês. E é o seguinte, Luiz, o seu relato, ele me pegou de uma forma diferente do que eu imaginei que fosse, tá? A gente tenta prezar ao máximo aqui pela empatia no canal, só que algumas coisas que você diz soam de uma forma um pouco desnecessariamente, me desculpa o termo, mas babaca. Por quê? Porque eu acho totalmente válido você não gostar de viver no Brasil e acreditar que a Inglaterra combina mais com você. Isso é muito justo e, na verdade, esse é um sentimento muito comum em muitos brasileiros. É uma escolha bem mais interessante ir para a Inglaterra porque você vai ter mais qualidade de vida no futuro. Afinal de contas, lá é um país de primeiro mundo e comparar com o Brasil, que é um país de terceiro mundo, é lógico que o Brasil vai sair perdendo em vários pontos, em vários critérios. Só que o que me chama atenção no seu relato é que você generaliza e aparentemente, é o que você dá a entender pelo seu relato, você menospreza demais o Brasil. Isso enquanto você romantiza e idealiza demais a Inglaterra. E é uma visão, sem ofensas, ingênua e até mesmo um pouco preconceituosa, não no sentido discriminatório, mas no sentido de conceitos preconcebidos mesmo. Porque você vê todos os defeitos do Brasil, porque você vive aqui, lógico, né? Você conhece a burocracia, as pessoas que são inconvenientes, a educação que é ruim, a política que é uma merda, o calor, os problemas cotidianos, beleza. Só que quando você fala da Inglaterra, você não fala com o mesmo nível de realidade que você fala aqui do Brasil. Porque parecem frases muito amplas, generalistas e idealizadas, como as pessoas respeitam o espaço alheio, as pessoas levam relacionamentos a sério, a política é funcional, as pessoas são mais estilosas, a educação forma pessoas com pensamento crítico, e algumas dessas coisas são preferências pessoais suas, beleza? Outras são generalizações absurdas sobre milhões de pessoas diferentes. Sem falar que aqui no Brasil, que você fala, né, assim, pode não ser o Brasil de outras pessoas também. Você fala assim, o calor infernal do Brasil, mas nem toda a região do Brasil é um calor infernal. E só um detalhe relevante aqui, ele falou sobre o clima da Inglaterra, sobre as coisas lá serem, pelo menos do ponto de vista climático, mais amenos ou mais tranquilas, excelentes, como ele diz, sendo que a nível de aquecimento global, mesmo em outras coisas, a Inglaterra tem enfrentado bastante dificuldade por conta de aquecimento lá, de alguns casos acontecerem até incêndios por conta do calor que tem feito. Isso acaba acontecendo porque ele tá pegando a versão terrível que ele tem do Brasil na mente dele, porque a gente consegue ter diferentes versões do Brasil na nossa cabeça, e comparando com a versão muito idealizada da Inglaterra. Se fosse usar aquela versão para turistas. Não, a versão de série, né? De mais ou menos aquela mesma, e tal. Isso, mais ou menos aquela mesma ideia que a galera tem do Japão, por exemplo, de ter uma ideia mais, de ter uma visão mais comercial do país e achar que aquela imagem comercial é aquela imagem do que o país é na realidade. E na realidade o país, ele falando do Japão no caso, é um país muito racista, um país muito com tradições muito rígidas. Então assim, a gente tem a versão do país para turista e a versão para quem realmente está vivendo lá. Olha só, isso não significa, logicamente, que os dois países sejam iguais, pelo amor de Deus. A Inglaterra é muito superior ao Brasil em muitos critérios. Qualquer critério, segurança, transporte, educação, com certeza vai ser melhor que aqui no Brasil.
Brasil mais uma vez. Até os moradores de rua lá falam inglês. É comparar um país de primeiro mundo com um país de terceiro mundo, né? Só que eu acho justo que se faça essa comparação e que o Luiz conclua, por exemplo, o nome dele é Luiz. Será que o nome dele não é Luiz? E ele colocou Luiz porque, né, na versão inglesa, porque ele já se imagina morando lá? Eu fico me questionando isso, talvez o nome dele seja Luiz normalmente, mas é bem difícil. Eu acho justo que se compare que você vai ter uma vida melhor lá. Assim, estatisticamente falando, você vai ter uma vida muito melhor na Inglaterra do que no Brasil. Eu acho válida essa mudança dele querer fazer. Eu acho que é uma mudança justa que eu aconselharia qualquer pessoa que pudesse fazer essa mudança. Eu só acho perigoso o fato de que, da forma que ele diz isso, ele transforma numa ideia de que lá ele encontrou uma sociedade onde as pessoas são melhores, onde o mundo é mais evoluído, sendo que lá ele também vai encontrar gente mal educada, também vai encontrar relacionamentos ruins, também vai encontrar problemas na política, bairros feios, serviços que não funcionam. Claro que assim, em comparação de forma geral, a Inglaterra sempre vai ganhar. Só que a treta é justamente essa, né? É essa comparação da versão pior do Brasil que ele tem na cabeça dele com a versão romantizada, fofinha e pra turista consumir da própria Inglaterra. Pra falar a verdade, eu acho que o problema não é necessariamente essa busca de você criar uma melhora, como você falou mais cedo. Até porque, se a gente for levar em consideração a nível de qualidade de vida, o Brasil realmente é um país ruim. O problema é que muita gente pega esse determinado aspecto e compara, pega um país de primeiro mundo, por exemplo, uma Inglaterra da vida, ou qualquer outro país que seja minimamente melhor ao Brasil, e as pessoas, por conta de uma impressão ruim que elas têm do Brasil, impressão essa justificada, é claro, acabam romantizando demais uma vida em outro lugar, como se aquele outro lugar não tivesse problemas também. Sendo que eu sou mais do time de onde há pessoas, há problemas. Então, não tem como você fugir de problemas humanos, porque, no fim das contas, todo problema que você encontra em um país ou em alguma região do mundo sempre vai ser um problema que vem por conta de pessoas. O inferno são os outros, né? Sartre tava certo, né, cara? Momento misantropia aqui no canal. Sacanagem. Então, eu acho que o ponto principal disso tudo é justamente essa noção muito romantizada que ele tem das coisas. Assim, já vai entrar pro bingo, tanto que eu acabo tocando na tecla de que geralmente quem fala esse tipo de coisa são pessoas jovens. Eu acho que eu sempre vou ficar passando ser mais de velho ranzinza falando da juventude, mas eu vejo que nesse tipo de causa é simplesmente ingenuidade mesmo. Por mais que ele diga que ele compara com dados, logicamente, pelo modo que ele fala, isso não é uma análise racional, não é uma análise de dados. Ele tá simplesmente pegando o pior de um determinado país e falando tudo que tem de maravilhoso no outro, sem considerar os impactos ou outras dificuldades que esse outro país enfrenta. Eu mencionei o quanto que a Inglaterra também tem sofrido com problemas climáticos, mas tem outras questões políticas também que são bem mais sérias, inclusive as imigrações em massa. E claro que eu não vou entrar no mérito disso aqui politicamente, mas outras dificuldades têm surgido por conta de muita gente indo para lá, por conta de problemas com fronteiras, outros países, até mesmo por situações diplomáticas mesmo do próprio país. Então, eu vejo que tudo isso é muito mais uma impressão mais ingênua, até mesmo ilógica, até porque mesmo que ele compare no nível de valores mais absolutos, por assim dizer, as qualidades de vida dos dois países, ainda assim eu só vejo que é uma pessoa muito jovem, que tem um certo ressentimento em relação ao lugar que ele vive e por conta disso ele acabou preferindo outro país que parece mais interessante para ele por uma questão que não é necessariamente, acho que não é necessariamente fundamentado em dados, por mais que ele diga que tem um certo fundamento em dados e use isso para justificar para si mesmo que é uma decisão lógica, sendo que me parece muito mais uma questão de preferência pessoal. Não, e bote ressentimento nisso também, né, cara? Exato. Me parece muito mais uma questão de preferência pessoal por detalhe estético mesmo. O que não é necessariamente um problema, é claro, mas se você for levar em consideração unicamente preferências estéticas para um determinado país, cara, tem outros países que têm condições parecidas ou que têm uma certa cultura similar com as quais você também poderia se identificar, ou até mesmo que no Brasil você pode encontrar isso de alguma medida, claro que com as peculiaridades de cada lugar, até porque o Brasil é um país de proporções continentais, então você pode encontrar gente de todo tipo de cultura, até porque o Brasil, por ser um país miscigenado, tem gente com as mais diversas culturas, mais diversos modos de ser, então você pode encontrar esse tipo de coisa a nível nacional mesmo. O problema é justamente esse excesso de ressentimento que, claro, a gente não tá falando aqui que você deve ser o super patriota nacionalista que fala que o Brasil é o melhor país de todos e aquele blá 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 todo. Beber detergente P, rezar pra pneu. ou defendendo soberania nacional, aquela parada lá. Cara, é simplesmente você colocar um pouco mais o pé no chão e tirar um pouco dessa ideia romantizada que você tem. É bem provável que esse vídeo aqui, se chegar a ele, se ele comentar, vá ofender de alguma forma ou outra, porque me parece muito mais uma pessoa ingênua que tá com uma expectativa completamente surreal sobre como é que é a vida lá fora, e a única razão que ela encontra, embora possa sim ser uma justificativa plausível em qualquer outro cenário, se tornou muito mais uma fonte de ressentimento que tá fazendo ele tomar essa decisão por um viés muito mais... Como é que eu posso dizer? É meio pesado falar de viralatismo nesse contexto, mas eu acho que essa é a melhor forma de falar
falar sobre esse tipo de coisa, porque você está simplesmente desprezando todo um contexto, toda uma sociedade que te formou, e mesmo que você queira negar isso, mesmo que você diga que você é incompatível com a cultura do Brasil, boa parte da forma que você vê o mundo hoje em dia também é influenciada por conta do que você viu no Brasil. Eu costumo citar aqui com bastante frequência aquele trecho do José Ortega y Gasset de que a nossa identidade está completamente correlacionada ao ambiente que nós vivemos, e o Brasil também acabou formando uma parte de quem você é. Então você tratar o seu país, e claro, sem querer cair naquele papo patriota e tal, mas você tratar o lugar de onde você veio com tanto desprezo, de alguma forma também é você desprezar a si mesmo quanto pessoa e até mesmo a sua própria identidade. Eu vejo muita galera jovem, eu já vi, inclusive, relatos anteriores a isso, de que o sentimento é o mesmo, de se sentir um estrangeiro no próprio país. Só que a pessoa fala isso se achando uma espécie de cidadão de outro país, porque conheceu muito da cultura do outro país pela internet. E isso esse que é o ponto, a galera que conhece o seu país pela internet e acha que por conta de preferência que ela tem por aquele outro país, ela faz parte daquele país culturalmente. Não, assim, chega a um nível já de... Cara, eu esqueci o termo pra isso, mas a pessoa já não corresponde à realidade do que vive. A Já pessoa... tá devaneando demais. Exato. Então, assim, é justo, vamos ser justos aqui, que exista uma incompatibilidade cultural entre uma pessoa e um país. Isso é beleza. Eu não me identifico com muita coisa aqui do Brasil. Isso é justo. Todos nós temos, eu acredito que todo ser humano tem isso em certo nível. Talvez só não americanos que têm a mente lavada desde cedo a honrar a bandeira e tal. Estados Unidos é o único país da América. Exato. Da América, ponto. Né? Não é América, Exato, ponto, América, ponto. Mas assim, isso parte muito de uma inocência, de uma visão de vida, eu diria infantil, mas assim, Luiz, eu não tô tentando ofender você, não é isso, cara. Mas assim, me falta adjetivos e o que mais chega próximo é disso. É uma visão um pouco infantil demais da vida. E assim... Nada disso do que Bacaco e eu estamos falando aqui é pra te impedir de viajar. Na verdade, eu acredito, acho que Bacaco também acredita que você tem chances de ser muito mais feliz na Inglaterra do que aqui no Brasil. Eu acredito Com certeza, cara. No lugar dele eu também iria. Pronto, perfeito. Assim, você deve ir. Você vai ter uma qualidade de vida muito melhor lá. Isso é garantido, eu não posso dizer, mas assim, as chances são muito maiores que você tenha a vida que você quer lá. Só que a gente tem que lembrar também que a vida como imigrante não é a vida de um nativo. A Inglaterra para um imigrante não é a Inglaterra para um nativo. Você pode passar muitas vezes 20, 30 anos, você ainda vai ser considerado imigrante, ainda mais dependendo do seu sotaque, dependendo da sua aparência, dependendo da sua altura. Então, quando você encara isso como se fosse uma fuga do Brasil para se abraçar a uma espécie de cidadania, talvez, inglesa, isso entra num fator bem problemático, cara, porque é um certo desprezo de onde você veio, como o Bacaco falou. Então, assim, você falou o seguinte no seu relato: quando falo que não gosto do país e faço uma comparação lógica, já não é lógica, beleza? Você tá ressentido e emocionalmente inclinado pra Inglaterra. Fundamentado em argumentos bem estruturados sobre a qualidade de vida. Em locais como a Inglaterra, as pessoas tendem a ficar desconfortáveis. Muitas vezes me acusam de ter síndrome de vira-lata, sendo que não é o caso. Eu apenas enxergo os defeitos reais do país. Sim, você enxerga apenas os defeitos reais do Brasil, mas você romantiza a Inglaterra. E é claro que a gente pode entrar num debate se é justo ou não falar que você tem síndrome de vira-lata, mas eu acredito que é bom você refletir se você de fato não tem, cara. Assim, numa boa, digo isso pra você numa boa. Talvez você tenha pela forma que você escreveu. É claro, um relato, ele não diz exatamente quem você é. Pode ser que no relato você se expressou de uma forma mais emocional quanto a tudo isso, e por fora do relato você seja um cara tranquilo que realmente ponderou essas coisas. Mas pelo seu relato, sendo bem sincero, cara, parece sim que você tem síndrome de vira-lata. Parece sim que você menospreza o local de onde você veio pra hipervalorizar outro local. Só que mesmo que você tenha ou não tenha, o que você ganha falando disso pras pessoas? O que você ganha chegar pra outra pessoa e falar assim, não, porque a Inglaterra é muito superior ao Brasil, porque... Cara, o que é que você ganha com isso? Quando você fala que você não gosta do Brasil, ou de algumas coisas do Brasil, isso indiretamente ataca a identidade das pessoas. De pessoas que gostam daqui, que sentem que fazem parte da cultura daqui, ou que simplesmente... Pessoas essas que também reconhecem os problemas que tem aqui. Isso, e pessoas assim que, em um certo nível, vão ter inveja também da possibilidade de não conseguirem ir. Então, onde eu quero chegar com isso? Quando você diz algo assim, o Brasil não presta, a Inglaterra é muito superior, e você tem boas chances de morar na Inglaterra, a outra pessoa que tá vendo isso, cara, ela pensa o seguinte, que cara babaca. Simplesmente porque ele pode sair daqui, ele tá menosprezando tudo, tá menosprezando a gente aqui também, porque ele vai buscar coisa maior, coisa melhor. Entende o que eu quero dizer? Sendo que na Inglaterra não tem pão de queijo. Não tem pão de queijo, cara. Então já é o suficiente, né? Já perdeu. Mas brincadeiras à parte, assim, é claro que você não
não deve parar de falar o que você quer porque vai machucar outras pessoas, porque as pessoas vão entender errado, mas socialmente falando, o que é que você ganha falando isso? O que é que na sua cabeça pensa assim, convenci uma pessoa de que a Inglaterra é muito melhor. Qual é a vitória social disso, cara? Eu não entendo a lógica por trás de pensar dessa forma e afirmar isso pra outra pessoa. Eu nem me refiro aqui ao relato, porque o relato a gente tá aqui pra conversar sobre os assuntos mesmo, mas eu digo socialmente, você chegar pra um conhecido seu e fazer uma palestra de que o Brasil é inferior à Inglaterra, o que você ganha com isso? Você não ganha nada com isso. Você ganha só, talvez, o carimbozinho de síndrome de vira-lata e muitas vezes, dependendo da forma que você fala, isso soa muito babaca. Então eu não quero que você entenda errado, cara. E os relatos que as pessoas enviam pra gente aqui, não é só pra gente passar a mão na cabeça da pessoa. Como eu não tenho mais fala, já vai pro bloco do macaco. Só digo o seguinte, cara. Vá pra essa viagem, certo? Eu espero que você consiga. Espero que você seja feliz. Eu espero que você também consiga ver pontos positivos da cultura brasileira, sem ser aquele, mas o que sobra é isso aqui. Não, valorizando mesmo, cara. A cultura brasileira tem coisa muito boa. Mas é lógico que não tem como a gente comparar um país... Cara, eu não quero entrar nesses termos, mas um país expansionista com um país que foi escravizado, cara. Eu não queria entrar nesses termos, mas, tipo, não tem como comparar, pô. Né? Um país se aproveitou dos outros, o outro país foi... Desculpa aí, Bacaco, pra você censurar, mas foi pelos outros. Aí depois quer comparar os dois, pô, assim, é nesse ponto que me parece uma análise meio infantil, foi mal aí, Luiz, mas não é nada pessoal com você, mas a forma que você se expressou soou bem babaca mesmo. Eu vejo que acho que pra não ter que alongar demais esse tipo de conversa, talvez o ponto seja ele ter um pouco mais de humildade mesmo pra lidar com esse tipo de assunto. Até porque claramente é uma visão completamente enviesada das coisas e o problema não é você ter um viés na forma que você fala ou sobre o tipo de coisa que você fala, até porque todas as pessoas elas têm um viés quando elas falam de algo. Não existe imparcialidade como a gente acha que existe. O viés do babaco é pão de queijo, né? Exato. É o meu argumento contra a Inglaterra. Lá não tem pão de queijo. Mas o ponto é justamente você reconhecer que existe sim essa certa tendência sua, seja por conta de um ressentimento do Brasil. E uma coisa que eu achei interessante também é que ele fala que ele reconhece que existiram indivíduos que elevaram o nome do Brasil globalmente, tudo aquilo outro, mas de nada adianta você dizer que reconhece tudo isso, ao mesmo tempo você trata com tanto desprezo um legado que essas pessoas criaram. Porque ele fala que ele é um grande defensor do legado dessas pessoas, mas pelo modo que ele trata, ele tá pegando toda uma perspectiva que ele tem sobre o país, que sim, em números é um país ruim, e tá colocando tudo isso como sendo a única coisa que é vendida pra fora, pelo menos pra ele mesmo, sobre esse país em que ele vive. Talvez o ponto mais interessante pra ele nesse caso seja ter os pés no chão de verdade. Deixar um pouco dessa paixão passar, por assim dizer. Como ele falou no final do relato, ele tá ficando deprimido por conta desse sentimento de inadequação que ele tem aqui com o país. Nesse caso, cara, vale mais a pena você ser um pouco mais realista mesmo sobre tudo isso, saber olhar um pouco pros dois lados da história. Eu tenho a mais sincera impressão de que esse relato esse vídeo chegando pra ele vai ter uma impressão negativa de tudo isso. Eu vou colocar isso na conta da juventude dele, é claro. Talvez porque eu e o Vente também sejamos dois velhos frustrados com a vida e cansados demais pra tudo isso. É justo. Eu vejo que tudo isso é muito mais uma certa ingenuidade mesmo. É aquela coisa que você tem na juventude, momento eu velho falando de novo, mas é aquela esperança que você tem na juventude de que tudo que você sabe sobre uma determinada coisa é a verdade mais absoluta sobre o mundo, sobre a realidade, e tudo aquilo que você despreza é intrinsecamente ruim, enquanto tudo aquilo que você venera é o ponto mais alto de elevação que a humanidade pode conseguir. Pode ser mais interessante você assumir uma postura mais humilde mesmo, de reconhecer que no seu estado atual você está tratando de um assunto que é bem mais complexo, até porque em certa medida você viajar para outro país, especialmente um país como a Inglaterra, tem uma certa burocracia assim, tem uma série de coisas que você precisa ter que correr atrás e outras coisas que pode deixar o processo mais burocrático e mais difícil, porém vale a pena você tomar cada passo com cautela daqui em diante. Dependendo do seu tipo de perfil, talvez você prefira tomar mais riscos, talvez prefira tomar menos riscos. O ponto é que vale mais a pena você ter uma abordagem um pouco mais segura e conservadora de tudo isso, sem que você sofra uma frustração ainda maior quando perceber que tudo aquilo que você pensava só está sendo jogado na sua cara para mostrar que tudo aquilo que você pensou era ingenuidade e esperança que você acabou alimentando de forma ruim por conta do país que você vivia. Eu quero agradecer aos membros desse canal. Obrigado à galera que tá há mais de 2 meses aqui com a gente. Agradecer aos membros fiéis, aos membros novatos. Lembrando que para se tornar membro do canal é um valor muito barato, é só para ajudar a gente a realmente continuar produzindo conteúdo. E caso você queira enviar o seu relato, é só clicar no link da descrição. Um forte abraço, tchau, tchau. Até o próximo conteúdo.